Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, que nos diz assim, o texto sagrado: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Somente esse versículo. O tema da nossa mensagem será o que Deus perguntou para o homem, para Adão: onde estás? Deus gosta de se relacionar, Deus gosta de relacionamentos. A gente não tem em toda a história inspirada e narrada na Bíblia, apesar de todos os seus atributos, e aí a gente não pode querer colocar Deus na mesma condição nossa, humana, mas com toda a sua grandeza, com toda a sua santidade, desde o princípio Deus se dispõe a se relacionar conosco. A gente não vê Deus numa crise existencial, e crise existencial só cabe para nós, seres humanos, mas a gente não vê Deus numa crise existencial não querendo conversar com ninguém, não querendo se relacionar, dizendo assim: olha, me dá um tempo porque eu quero ficar a sós, me dá um tempo porque eu não aguento mais tanto barulho, tantas vozes, deixa eu bem quietinho aqui no meu canto, porque eu tenho trabalhado muito, eu estou estressado, eu preciso tirar férias, eu preciso descansar, então me dá um tempo, deixa eu quietinho aqui no meu canto. A gente não vê Deus em nenhum momento agindo dessa maneira. E eu estou trazendo Deus da esfera da sua divindade, para a nossa condição humana. E eu já disse que não tem como a gente fazer isso. Deus gosta de se relacionar, Deus gosta de estabelecer relacionamentos. A gente vê isso muito claro na vida e no ministério do Senhor Jesus. Salvo pelos momentos em que Ele se preparava, em que Ele separava tempo para orar, para buscar intimidade com Deus, a gente sempre vê Jesus no meio das pessoas. E a gente pode dizer que Jesus era povão. Por onde Ele ia, nós vemos multidões e mais multidões indo atrás dele. E a gente não vê Jesus dizendo assim: gente, pelo amor de Deus, me dá sossego. Eu estou cansado de vocês, olha, vamos fazer outra coisa. Vão trabalhar, vão resolver as coisas de vocês, vão cuidar da vida de vocês, Deixa eu quietinho aqui no meu canto. A gente não vê em nenhum momento Jesus fazendo isso. A gente lê as narrativas dos evangelhos e Jesus, na maior parte do tempo, está no meio do povo. Por algumas vezes ele separava tempo para orar, chamava o Pedro, o Tiago e o João, mas quando ele descia do monte, quando ele descia do tempo de oração, lá ia ele de novo para o meio do povo, lá ia ele conviver com as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita gente que, quando começa a passar pelo processo da conversão, no linguajar popular, começa a virar crente. O povo fala assim, virar crente. Fulano virou crente, fulana virou crente, Processo da conversão. Tem muita gente que interpreta errado algumas situações, algumas passagens bíblicas, alguns princípios. E a gente precisa tomar cuidado em relação a algumas coisas, porque em alguns momentos a gente começa a reagir diante das pessoas, com a nossa família, com quem a gente trabalha, com as amizades, com quem a gente convive. Nós começamos a tomar uma postura como que se nós fôssemos melhor do que eles. A gente começa a ter uma fala meio que agressiva: eles são pecadores, nós somos santos. Eles são imperfeitos, nós somos perfeitos. Eles têm pecado, nós não temos. E a gente começa a fazer isso
principalmente dentro do ambiente da nossa família. Daqui a pouco tem um almoço, um jantar, um churrasco, alguma coisa, na casa ou onde os parentes, onde os familiares vão se ajuntar, como até então era de costume, e agora você não quer ir mais. É lógico que existem várias coisas que envolvem isso, mas em algumas situações a gente não quer ir mais. Não vou lá porque vai ter isso, vai ter aquilo outro mais e tal, né? E a gente não vai, e quem acreditava ou esperava que a gente fosse. Na questão da linguagem tópica e relacional, existem pelo menos 4 níveis aí, destacados dentro da comunicação, e um dos principais aí é a linguagem tópica e relacional, e aí na linguagem relacional, nós estamos dizendo para essas pessoas, para os nossos familiares, que eles não têm valor, que eles não têm importância. Implicitamente nós estamos dizendo para eles que nós não os amamos e que eles não têm valor para nós. E a gente começa então a achar que a gente é melhor. Mas eu não penso assim. Mas nós estamos com a nossa atitude demonstrando: mas na Bíblia está escrito que eu não posso me assentar à roda dos escarnecedores, que eu não posso me deter no caminho dos pecadores, então eu não posso me misturar, eu não posso. E a Bíblia vai dizer, usando as expressões do Salmo 1, que bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, e que não deixa se influenciar pelo caminho ou pelos caminhos dos pecadores, dos escarnecedores e todos os ores. O fato é que existe um propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. A Bíblia vai dizer que nós, como igreja, como povo de Deus, como crentes, como cristãos, como evangélicos, como gente que virou crente agora, nós temos que influenciar. E como é que a gente vai influenciar? Com crises existenciais. Eu não convivo mais com as pessoas. Eu não me assento mais para tomar um café, para almoçar, para churrasquear. Eu não vou mais na casa dos meus parentes. Não, agora não, você fica para lá e eu fico para cá. Quando Jesus orou por nós, e está lá em João capítulo 17, oração sacerdotal, Ele não pediu ao Pai que nós fôssemos tirados do mundo, mas Ele pediu para que nós fôssemos livres do mal. E aí você se converteu, está na igreja, e agora você não conversa mais com aqueles seus amigos, com aquelas suas amigas, você não convive mais com intimidade com seus familiares, porque agora você é santo, porque agora você é santa. E se eu for lá, eu vou me contaminar. Se a gente não consegue se relacionar com pessoas que não servem a Deus e que ainda não têm a mesma fé que a gente, o problema não está nelas, o problema está na fé que nós dizemos que temos. Porque as nossas convicções precisam ser inabaláveis. Nós cremos em Deus e ponto. Nós tomamos uma decisão de servir a Deus e ponto. Nós cremos na Bíblia e ponto. Eu não vou porque eu não estou tão firme e tal, né? Deus não teve essa crise, Jesus não teve essa crise. Volte o seu olhar para aqueles que estão em seu redor e pense que um dos propósitos que Deus nos deu é para que nós estabeleçamos relacionamentos, para que a partir desses relacionamentos nós possamos dizer para as pessoas qual é o plano de Deus para a vida delas. De repente você vai ter que chegar na sua família e dizer: eu quero pedir perdão a vocês, porque eu me coloquei numa condição que eu achei que eu era melhor, que eu era mais santo. Irmãos, é nessas condições que às vezes as pessoas começam a se sentir leprosas, porque nós começamos a se distanciar delas. Assim como Deus nos amou em Cristo Jesus, nós também somos e fomos chamados para amar as pessoas, principalmente os da nossa casa. Num pensamento, a Bíblia afirma que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E quem é o nosso próximo mais próximo de nós? Talvez você vai dizer assim: eu mesmo, tá? Então você tem que amar a si mesmo, beleza. Mas o nosso próximo mais próximo de nós é quem convive conosco todos os dias. Às vezes a gente está buscando gente lá de longe para amar, quando nós não amamos os que estão perto de nós, quando nós não demonstramos a eles esse amor. O fato é que eu e você fomos levantados por Deus
para influenciarmos as pessoas, para sermos sal da terra e luz do mundo. E é isso que eu e você precisamos fazer para a honra e glória do Senhor. O tema é: onde estás? Num primeiro olhar, a gente contextualiza essa pergunta geograficamente, com lugar. Parece que Deus quer saber geograficamente onde é que Adão estava. Só que quando a gente vai dar uma pesquisada lá no idioma em que esse texto foi escrito, no hebraico, a gente vai descobrir que a pergunta de Deus não está direcionada à questão geográfica. Deus não está querendo saber se Adão estava no jardim do Éden, se ele estava em Caná da Galileia. Não é isso. O sentido da pergunta e a ideia do texto não é essa. Você que já se assentou ou está sentado na cadeira de uma faculdade, numa instituição de ensino, de um momento para frente a gente começa a ter que estudar filosofia. E filosofia traz muitos conhecimentos para nós. Filosofia, amigo do saber, amigo do conhecimento. E a gente, na condição de aluno, o entendimento de aluno é que aluno é um ser vazio. E professor, mestre, é aquele que está cheio da luz do conhecimento. E o professor, o mestre, vai transmitir ao aluno que está vazio essa luz, esse conhecimento que vai trazer luz às ideias e vai descortinar para várias situações na vida. E a filosofia trabalha muito isso. Num primeiro momento tem gente que quando vai estudar não entende nada, depois começa a pegar o fio da meada e ver, e a gente aprende filosofia que, estando a gente assentado numa cadeira de uma faculdade ou não, de todas as formas, nós estamos filosofando em todo o tempo. O simples fato de pensarmos, de termos uma ideia, nós já estamos filosofando. E dentro da filosofia, nas suas várias ramificações, ensinos e tudo mais, existe uma questão, um ponto chamado de retórica. Aí você vai falar assim: ah, lá vem o pastor. Ou talvez você vai dizer assim: eu estudei isso a semana passada. É de comer, de passar no cabelo, é de pôr no sorvete por cima assim. Não é nada disso. Retórica. Eu vou falar não vou entrar em toda a retórica não, vou falar só de pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Quando alguém faz uma pergunta retórica para nós, ou quando a gente faz uma pergunta retórica para alguém. O que é pergunta retórica? Pergunta retórica nada mais é do que quem está fazendo a pergunta, no ato de perguntar, ele já tem a resposta. Ele já sabe qual é a resposta. Quer ver uma pergunta retórica? Quem é o pastor presidente dessa igreja? Reverendo Doanir Martins Ferreira. É uma pergunta retórica. Todos nós sabemos que ele é o anjo dessa igreja. Isso é uma pergunta retórica. Quem é o homem? Para de filmar aí. Quem é o homem mais bonito dentro desse ambiente nessa noite? Eu. É uma pergunta retórica, todo mundo sabe que sou eu, né? Pergunta retórica é isso. É você, no ato de fazer a pergunta, já saber a resposta. Amanhã vai ter gente, pergunta, tá, mas não fica preso muito nisso não, tá? Se prenda a outras coisas aqui. A pergunta que Deus faz para Adão, dentro desse conceito filosófico, é uma pergunta retórica. Você crê que Deus sabia onde é que Adão estava? Sim ou não? Como alguns irmãos nossos aí, amém ou não amém? Meu povo e minha pova, meus amigos e minhas amigas. É claro que Deus sabia. Dentro dos seus atributos, Deus é onisciente. E o que é que significa isso? Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. No Salmo 139, o salmista escreveu: a palavra não chegou à minha boca, e ele já sabe o que eu vou dizer. Então Deus
sabia geograficamente onde Adão estava. Mas não é geograficamente que ele está perguntando. Mas então, o que é que Deus está perguntando? A palavra aqui, lá no hebraico, a pronúncia é bem fraquinha, né? Mas é Aieka, transliterado para o português com H no final. A-I-E-K-A-H. Aieka, mas para o judeu, para o hebraico, esse H tem o no final. Aieka. Tá bom? Aieka. E o que significa isso? Geograficamente Deus sabia onde Adão estava. Mas a pergunta é no sentido de posição, de alma e de espírito. Mais especificamente de posição espiritual. Depois você pode ir na sua casa, na viração do dia, termina o dia, vai começar a noite. Deus vem e vinha todos os dias lá no jardim para se relacionar com Adão, com o primeiro casal. Deus vinha, e aí Adão, beleza? Ô Senhor, beleza, tudo bem e tal. Ô Adão, deu tudo certo hoje? Como é que foi o seu dia? Como é que foi aí? Conseguiu dar nome aos animais e tal? O que você fez? Aí então, Deus, de manhã eu assim, tal, olha, tal, coloquei nome naqueles bichos lá, minha esposa junto comigo, a gente fez isso, fez aquilo e tal, beleza, e tal, conversa, batendo um papo e tal, aquela coisa gostosa, maravilhosa. Intimidade, relacionamento, isso acontecia todos os dias. Até então, Adão e Eva estavam nus, eles estavam sem roupa, não existia pecado, e eles não tinham malícia e nem faziam conta disso. Aqui, eles haviam acabado de desobedecer, tiveram os seus olhos espirituais abertos, e agora eles têm o entendimento do bem e do mal, do certo e do errado. E a primeira coisa que acontece, eles ficam morrendo de vergonha um do outro e ficam morrendo de vergonha de Deus. É vergonha, e vergonha é fruto de pecado. Vergonha não é fruto do Espírito Santo e não vem de Deus. Vergonha é consequência de pecado na nossa vida. Eles vão se esconder porque estão com vergonha, estão com medo. Aí Deus vem mais uma vez, como sempre vinha. Aqui para o nosso contexto, né? A gente vê nos grupos aí de WhatsApp, a pessoa ajeita a garrafa lá e tal, do gelo, o tereré, e põe uma erva, põe isso, põe aquilo, põe limão, põe não sei o que e tal. Ó, o tereré está pronto, quem vai vir, né? Ou então, onde é que a gente vai tomar um teres agora? Isso aí, todo mundo doido para tomar um tereré, para conversar, isso, aquilo outro mais e tal. Vamos contextualizar isso aqui para o nosso regionalismo aqui. Deus vem mais um dia para tomar tereré da erva campanário. Chega lá, cadê o Adão? Deus sabia. E aqui a gente vê as nuances do livre-arbítrio. A gente acha, eu sou dono do meu próprio nariz, a gente acha que sabe o que é bom. E aí, usando a filosofia afirma que nós somos escravos da nossa própria liberdade, a gente não sabe lidar com liberdade. Adão não está lá. Tem lá. Eu até quis decorar a frase em hebraico, mas não consegui não. Fiquei só com o Aieka mesmo. Aí Deus chega lá, Adão, Aieka. O Adão está escondido. A única coisa que ele achou, e tem uma questão lá a ver com Jesus Cristo, passou a mão lá, nas folhas, né? De videira e tal, tampou as vergonhas, escondeu, e a Eva também e tal, e eles estão lá. Como que aquele desenho do Scooby-Doo escondido e tremendo os queixos e tal. Ah, e agora? Só faltou falar, quem poderá nos defender, né? Adão, onde é que vocês estão?
Em que posição vocês se colocaram? Na alma e no espírito. E aí então ele vai dizer: olha, Senhor, ele vai se entregar. Eu ouvi a tua voz diante do jardim, e eu fiquei com medo, porque eu estou nu, e eu me escondi. Ele foi sincero diante de Deus. Aí Deus vai e pergunta: mas quem te falou que você estava nu, que você está nu? Quem te contou isso? Porque até então ele não tinha essa noção. O pecado já começou a influenciar, houve ruptura no relacionamento. Agora já houve uma quebra, um distanciamento. E não é Deus quem se distanciou do homem, foi o homem que se distanciou de Deus. Aqui nós temos a primeira questão missionária na Bíblia. Deus vai em busca, Deus vai à procura do homem. Só que Deus chega aqui e não diz assim: Adão, igual aquelas mães abençoadas, cheias de amor, de misericórdia e compaixão. Pais também, quando vão corrigir os seus filhos e as suas filhas que pisaram na bola, fizeram alguma coisa de errado, né? Deus não chegou aqui: Adão, o que é que você fez já com a vara na mão? E vem aqui, menino, que eu vou te dar uma peia, porque vai... Deus não fez isso. Deus separou quem Adão era, a sua identidade. E Deus separou o seu destino. Adão, eu tinha uma posição para você, e você saiu dessa posição, e você foi para uma outra posição. Deixa eu te falar uma coisa. Porque você me desobedeceu, e aí vem as consequências da desobediência de Adão. E sabe o que é o pior de tudo? Não ficou só lá com os dois. Chega até nós. Chega nos nossos filhos. E isso vai geracional. E vai passando. E vai passando. Esse distanciamento de Deus. O homem se distanciou de Deus, do propósito primeiro. Mas Deus não desistiu do homem. Aqui nós podemos dizer que tudo na parte do homem deu errado. Tudo deu errado. Adão poderia estar aqui tentando se matar, desistir da vida e tal. Deus foi atrás dele. Implicitamente na linguagem relacional, Deus está dizendo: olha, independente do que você fez, eu não desisti de você. Você ainda continua nos meus propósitos. Só que tem uma questão. Quando a gente vai ler o livro de Hebreus, nós vamos ver que Deus afirma que Ele disciplina os seus filhos. E aqui começa uma disciplina na vida do primeiro casal. Todo pecado tem as suas consequências. A prova de que Deus está atrás, à procura do homem, não está apenas aqui quando Ele vai atrás daquele homem. Aqui também. Mas a prova bem próxima de nós é o que Jesus fez por você, por mim, na cruz do Calvário. Quando Jesus vai para a cruz e Ele se entrega ali e cumpre tudo que Ele cumpriu, é Deus dizendo na cruz, e aí você coloca o seu nome lá. Eu vou falar o nome dele primeiro, porque me veio agora, né? Como Deus dizendo assim: Fernandinho, onde você está? Estou do lado da minha esposa, que vai ganhar neném daqui uns dias, né? Mas além disso, Zé Mário, pastor Zé Mário, onde é que você está? Severino, Alagoano, onde é que você está? Vou falar o nome de mais ninguém não. Tem momentos que parece que nós estamos aqui, mas nós não estamos aqui. Aqui e aqui, nós estamos em outros lugares. Tem momentos que parece que a gente está em Deus, mas infelizmente a gente não está.
e aquele que sonda e que conhece os nossos corações, Ele sabe exatamente aonde é que nós estamos. E Ele, pela sua palavra, nos pergunta nessa noite: onde é que você está? Talvez você vai dizer assim: mas nem eu sei onde é que eu estou perdido. A minha vida precisa de alguns ajustes, de alguns acertos. Talvez você, como Adão, está com medo de Deus, tentando se esconder, correndo, fugindo de alguma situação. Não enxergue Deus como que você está correndo dele e Ele atrás de você com uma varinha na mão. Vem cá, menino. Vem cá, menina, que eu quero te dar umas varadas. Não imagine Deus dessa maneira, não. Visualize Deus, você correndo para onde você quiser correr, e Ele à sua frente, de braços abertos, porque foi assim que Jesus morreu lá na cruz. Ele de braços abertos. Você corre para um lado, está Ele lá de braços abertos. Você corre para o outro, está Ele lá de braços abertos. Você corre para o outro, está Ele de braços abertos. Ele corre para tudo, está lá de braços abertos. E não é para te botar medo, é para fazer o que o pai fez com o filho pródigo lá na narrativa de Lucas 15. A Bíblia afirma que de longe o pai o avistou quando o filho voltava sem dinheiro, sujo, barbudo, cabeludo, todo levado à breca. E o pai correu na sua direção, diz o texto, e a parábola ali fala do amor de Deus, o pai amoroso. O pai correu na sua direção, o abraçou e o beijou. E aí você conhece toda a história. Deus nessa noite pergunta a você: onde é que você está? Ele está com os braços abertos para te receber, para te abraçar, para te afagar, para dizer: meu filho, minha filha, eu amo você, eu estou contigo e não abro. Me ajuda aí, fala para quem está do teu lado. Deus, fala para quem está do teu lado: Deus nessa noite quer afagar você com o seu amor. Amém? Por que Deus está à procura do homem? 3 coisas: para salvá-lo, para usá-lo e para honrá-lo. Mas a gente precisa terminar, e eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Eu vou pedir que os irmãos do louvor venham aqui, por favor. Lá no princípio Deus foi atrás de Adão, Deus não desistiu dele. Deus em Cristo Jesus veio atrás de nós, Deus está à procura de você. Deus está te procurando. Lucas 22, do versículo 54 ao 62. Lucas 22, de 54 a 62. A gente tem um Adão aqui com outro nome agora. Esse Adão aqui chamava Pedro. Lucas 22, de 54 a 62. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, olhando para ele, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo ele ainda a falar, cantou o galo.
Verso 61. Então voltando-se o Senhor, e Senhor aqui é Jesus, já preso, já sendo conduzido, e apenas Lucas narrou isso aqui. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Jesus olhou para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como se lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Deus trata com Adão, foi atrás dele. Pedro, no momento de crise existencial, assim como Adão, Jesus não falou nada aqui para Pedro. Jesus só olhou. Mas o olhar de Jesus valeu para muita coisa. Vá para Atos capítulo 4, e a gente termina com esse texto. Atos 4, versículo 8. Adão fugiu, Pedro negou. Deus não desistiu de Adão, Jesus não abriu mão do Pedro. O AIEK que valeu para Adão, valeu para Pedro, vale para nós. Atos 4, versículo 8. É o mesmo Pedro, lá de Lucas, que representa o Adão lá do Éden. É o mesmo. Versículo 8, Atos 4. Você pode ler comigo aí, numa só voz, vamos lá juntos? Então... Pode parar aí já, tá bom. Vamos ler só então, Pedro cheio do Espírito Santo, beleza? Vamos lá, 1, 2, 3. Então, Pedro cheio do Espírito Santo. Pode parar aí. Agora, depois você lê na sua casa, escreve aí, eu tenho que ler Atos 4 depois. Pedro se posiciona espiritualmente, de alma, assim como Deus queria que Adão se posicionasse. E Pedro agora... Eu disse que ele era o mesmo, mas agora ele não é mais o mesmo, aquele que negou. Não, agora Pedro se posicionou espiritualmente. Agora Pedro está cheio do Espírito Santo.